exemplo de taxa de serviço público. Contribuições de melhoria são tributos vinculados também, criados por lei ordinária e de competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Só que a contribuição de melhoria é cobrada quando o Estado realiza uma obra pública que valoriza imóvel do contribuinte. Obra pública que valoriza imóvel do contribuinte. Empréstimos compulsórios são tributos restituíveis, criados somente por lei complementar e de competência exclusiva da União. Restituíveis, criados por lei complementar e de competência exclusiva da União. Os empréstimos compulsórios podem ser criados em duas hipóteses: calamidade pública ou guerra externa, caso em que a cobrança será imediata. Então, empréstimo compulsório de calamidade pública ou guerra externa, a cobrança é imediata, não tem anterioridade. Segunda hipótese é investimento público relevante. No caso de investimento público relevante, aí o empréstimo compulsório respeita a anterioridade. Contribuições especiais, a última espécie de tributo. As contribuições especiais são tributos qualificados pela destinação. São tributos finalísticos, que se diferenciam das outras espécies tributárias pelo objetivo constitucional de sua instituição. A competência para as contribuições, diz a Constituição no 149, é uma competência exclusiva da União. Só que esse termo exclusiva está mal empregado, porque há duas exceções a essa regra de que as contribuições são tributos federais. A primeira exceção é a COSIP, Contribuição de Iluminação Pública. A CIP ou COSIP, Contribuição de Iluminação Pública, pode ser cobrada pelo Distrito Federal e pelos municípios em troca do serviço de iluminação. E a segunda exceção é que os estados, Distrito Federal e municípios podem cobrar, estados, Distrito Federal e municípios, podem cobrar contribuição de seus servidores para custeio de regime previdenciário próprio. E não esqueça que nada impede que as contribuições possam bitributar. As contribuições especiais podem ter base de cálculo e fato gerador próprios de impostos. Lembra do refrãozinho do The Wall? É duro de acreditar, pam, bam, bap, para, param, pam. Nada impede que elas venham bitributar. Então as contribuições podem bitributar. Outra dica importante: quando eu importo um produto, eu pago tudo que é tributo, mas na exportação só incide o IE. Quando importo um produto, pago tudo que é tributo, mas na exportação só incide o IE. Lembra da musiquinha? Quando importo um produto, pago tudo que é tributo, mas na exportação só incide o IE. Imunidades tributárias. O que é preciso saber a respeito das imunidades? As imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar. Pergunta da abertura do programa de hoje: qual a diferença entre imunidade e isenção? As duas afastam o dever de pagar o tributo, mas a imunidade tem previsão na Constituição e a isenção está prevista na lei. Lembra da musiquinha? A imunidade está na Constituição e é na lei que mora a isenção. Então a imunidade é uma norma ontologicamente constitucional. Quer dizer que a essência da imunidade está no fato de ser uma norma com fundamento constitucional. Ao passo que a isenção é uma norma ontologicamente infraconstitucional. A isenção tem que estar sempre na lei, nunca na Constituição. Lembre que tanto a imunidade quanto a isenção afastam somente a obrigação principal, que é a obrigação de pagar. Imunidade e isenção não afastam obrigações acessórias. Quem é imune e quem é isento permanecem com o dever de cumprir obrigações tributárias acessórias. Lembre que a Constituição de 88 prevê 4 imunidades importantes. Imunidade recíproca das entidades federativas entre si. União, Estados, Distrito Federal e municípios não pagam impostos uns aos outros. Essa imunidade das entidades federativas vale também para autarquias e fundações públicas. Autarquias e fundações públicas também não pagam impostos.
Já as empresas públicas e sociedades de economia mista só terão imunidade quando prestem serviços públicos. Então, os Correios, por exemplo, que são uma empresa pública federal prestadora de serviço público, os Correios terão imunidade, porque são prestadores de serviços públicos. Agora, as exploradoras de atividade econômica, como Banco do Brasil e Petrobras, não têm imunidade. A segunda imunidade é a imunidade religiosa dos templos de qualquer culto, que na verdade não é uma imunidade do templo, mas da instituição religiosa. Todas as instituições religiosas não pagam nenhum imposto. E isso vale também para as áreas contíguas, ainda que exploradas economicamente ou alugadas a terceiros. Áreas contíguas são áreas que pertencem ao mesmo terreno do templo, têm o mesmo número de matrícula do templo. Então, estacionamentos, casas sacerdotais, creches, lojas, se estiverem no mesmo terreno do templo, têm imunidade, ainda que explorados economicamente ou alugados. Terceira imunidade é conhecida como imunidade dos partidos políticos, mas na verdade favorece 4 tipos de pessoas jurídicas. Partidos políticos e suas fundações têm imunidade. Tem imunidade também sindicatos de trabalhadores. As entidades assistenciais sem fins lucrativos também são imunes e as educacionais sem fins lucrativos também têm imunidade. Então, partidos e suas fundações, sindicatos de trabalhadores, entidades assistenciais e educacionais. Cuidado, porque as entidades assistenciais têm uma dupla imunidade. São imunes a impostos e também imunes a contribuições sociais, com base no artigo 195, parágrafo 7º. Caso raríssimo de dupla imunidade. Entidades de assistência social são imunes a impostos e também a contribuições sociais. Última imunidade é a imunidade de imprensa, que tem o objetivo de baratear a difusão cultural. A imunidade de imprensa é aquela que afirma que livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão não pagam nenhum imposto. Lembre que o papel é a única matéria-prima que recebeu imunidade segundo a Constituição. Mas o STF, Supremo Tribunal Federal, estendeu essa imunidade para mais 2 matérias-primas, mais 2 insumos na linguagem do STF. Filmes fotográficos usados para fazer livro e papéis fotográficos usados para fazer livro também têm imunidade. Princípios tributários. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade afirma que criação, aumento, redução e extinção de tributos sempre dependem de lei. Criação, aumento, redução e extinção de tributos sempre dependem de lei. Essa lei, como regra, é uma lei ordinária. A lei que cria, aumenta, reduz e extingue tributos no Brasil, como regra, é uma lei ordinária. Lembra da musiquinha? É a lei ordinária que cria tributo, imposto, a taxa e a contribuição. Beleza. A lei complementar no direito tributário é exceção, porque ela só cria 4 tributos. Lei complementar cria empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e novas fontes de custeio da Seguridade. E cuidado, hein? Quando um assunto é de lei complementar, ele não admite medida provisória. Medidas provisórias não podem tratar de temas de lei complementar. Lembra da música? Temas de LC não admitem MP. Todas essas músicas, se você digitar na internet o meu nome, você encontra como baixar. A produção adora minhas músicas, tá? Você encontra como baixar, tudo gratuitamente na internet. Você ouve 1000 vezes, duvido você errar no dia da prova. Temas de LC não admitem MP. Princípio da anterioridade. Quando um tributo é criado ou majorado, eu só posso cobrar no ano seguinte, respeitado o intervalo mínimo de 90 dias. Quando um tributo é criado ou majorado, ele só pode ser cobrado no ano seguinte, respeitado o intervalo mínimo de 90 dias. Essa é a anterioridade. Cuidado com uma pegadinha. O artigo 97, parágrafo 2º do CTN, afirma que a atualização monetária da base de cálculo não é aumento real de tributo. A atualização monetária da base de cálculo não é aumento real de tributo. Por isso, quando eu atualizo monetariamente uma base de cálculo, eu estou